Olha, primeiro de tudo vamos rir um pouco, porque ontem o Lula, no discurso dele, falou, entre outras coisas, que o Bolsonaro é terraplanista e que a Terra é redonda e que o Bolsonaro não sabe disso. Hoje, olha só o Bolsonaro, como ele estava na live dele hoje, ó. Ele levou um globo terrestre, ó, sentiu a pancada. Sentiu a pancada. O Bolsonaro hoje estava endiabrado. O Bolsonaro usou a pior estratégia possível na live dele para tentar combater o Lula, que foi partir para o confronto. Ele defendeu a cloroquina, defendeu tudo de errado, atacou o isolamento social, enfim, o Bolsonaro estava atacado na live dele. Mas não é só o Bolsonaro, não. Tem um ministro da STF que ele é bolsonarista. Tem um que é bolsonarista mesmo, o nome dele é Marco Aurélio de Mello. Eu vou dar vários exemplos aqui de por que ele é bolsonarista. E hoje o Marco Aurélio de Mello estava atacado, ó, deu a louca nele, ó, deu piti o Marco Aurélio de Mello. Teve um bate-boca no STF hoje, no caso do Daniel Silveira. Daniel Silveira, pode começar a rir aí, ó, senta pra rir. O Daniel Silveira falou que ia ficar só uma noite preso, só que o Daniel Silveira já está preso há 23 dias. E o Marco Aurélio de Mello queria que ele fosse solto hoje, só que não deu. E aí o Marco Aurélio de Mello deu um piti. Eu vou mostrar já o vídeo. Ele xinga o Alexandre de Moraes, ele xinga o Luiz Fux, ele tá louco, mas ele não tá louco porque o Daniel Silveira vai continuar na cadeia, não. Não, ele tá louco porque o Lula vai ser candidato. É por isso que o Marco Aurélio de Mello tá louco, porque ele sabe que, ó, deu ruim e o Lula vem aí, porque ele é bolsonarista, assim, raiz. Eu vou falar disso aqui, mas antes, um segundinho. Você quer ver a casa cair pro Bolsonaro? Você quer ver Lula 2022? Se inscreve no canal e curte o vídeo. Olha, é um segundo, é de graça. Você clica em inscrever e você ajuda a fortalecer a esquerda. Você fortalecendo os canais de esquerda, você ajuda a gente a chegar com força em 2022 para a esquerda eleger uma maioria. E hoje chegamos a 400 mil inscritos no canal. Ó quanta gente. Então vem com a gente pra gente fazer oposição a esse desgoverno. E ó, a gente também faz oposição nas ruas. Ó, a gente rodou em Nova Iguaçu nessa semana. Eu vou mostrar aqui o vídeo já. No finalzinho desse vídeo eu mostro o vídeo de Nova Iguaçu. Tá aqui, ó, só um trechinho aqui de como foi em Nova Iguaçu. Você vê, ó, tava lotado lá em Nova Iguaçu e a gente rodou denunciando que o Bolsonaro se recusou a comprar doses da vacina, que o Bolsonaro acabou com a economia, que tá tudo muito mais caro e que, enquanto isso, o filho dele comprou uma mansão de 6 milhões de reais. A gente denuncia tudo isso em carro de som para a população mais carente, para a população despolitizada. Quem quiser ajudar essas ações do canal, embaixo do vídeo o botão Seja Membro. Clicando em Seja Membro, você está ajudando as ações do canal. E vamos rodar essa semana ainda em 2 cidades no sul do Brasil, que eu tô ainda, só falta fechar assim, porque em alguns lugares está lockdown, e aí o carro de som não sabe se vai poder rodar ou não, por isso que eu não tô falando, mas assim que confirmar eu falo. Às vezes eu faço surpresa, ó. Depois que rodou eu mostro o vídeo. E quem quiser ajudar essas ações, embaixo tem o botão Seja Membro, mas também tem no primeiro comentário, deixa o Pix, PicPay, apoie-se, para quem quiser ajudar também as ações pra gente ampliar. Estamos rodando agora em 5 cidades por semana no mínimo. Vamos tentar 6, 7, 8, 10 cidades denunciando o desgoverno Bolsonaro. Mas ó, vou primeiro mostrar aqui o vídeo. Se inscreve no canal, hein? Vou mostrar aqui o vídeo da briga no STF. Aí depois a gente discute sobre isso. Porque, ó, foi engraçada a briga, foi engraçado. O Marco Aurélio de Mello estava atacadíssimo. Tá aqui, Marco Aurélio de Mello brigando no STF. Tem um minuto o vídeo, ó. Não sei se o Eduardo está satisfeito porque ele balançou a cabeça de forma negativa com o que eu estou dizendo, mas não importa, não ocupo cadeira voltada a relações públicas. Mas então prossigo, presidente, interrompido pela gesticulação do Procurador-Geral da República. Seu presidente. Prossigo ponderando. Isso é um desrespeito ao relator. Presidente, eu vou dar a palavra pela ordem. Eu vou dar, Cristóforo. Desrespeitar o relator. Tá bem. Ainda mais se o relator é um xerife. Pois não. Dos trabalhos que ora se realizam. Excelência tudo pode, eu já disse que Vossa Excelência é autoritário. Vossa Excelência tudo pode. Vossa Excelência realmente não submete ao colegiado proposta de um colega. Muito bem, paciência, os tempos são estranhos e Vossa Excelência colabora para eles serem mais estranhos ainda. Eu não aceito a peça de Vossa Excelência, mas enfim. Tá aí você deve estar se perguntando por que ele estava tão atacado. Porque, ó, ele já estava atacado, eu vou falar, porque o Lula pode ser candidato.
E do mesmo jeito que eu falo aqui, ó, o Alexandre de Moraes tem ligações com o PSDB, ele era tucano, olha o Fux, o Barroso e o Fachin são lavajatistas, o Fachin parece que mudou de lado, eu não sei. A Carmen Lúcia é lavajatista, o Marco Aurélio de Mello é bolsonarista. Eu vou mostrar aqui já por quê. Ele tá atacado por causa do Lula, mas como é que iniciou a discussão? Marco Aurélio de Mello estava lá se gesticulando por quê? Porque hoje seria a votação no STF se eles aceitam ou não a denúncia da Procuradoria-Geral da República dos crimes do Daniel Silveira, no inquérito dos atos antidemocráticos e das fake news, que são alguns crimes, dos atos antidemocráticos, desculpa, que são vários crimes que ele cometeu. Tá. O Daniel Silveira, a defesa dele perdeu o prazo para se defender, sabia disso? Muita gente não sabia. Então, o Alexandre de Moraes falou, não vou trazer isso aqui para ser votado, porque a defesa dele não perdeu o prazo, então estou dando mais prazo, fazendo favor. Não precisava, podia simplesmente, aceita a denúncia, acabou, continua preso, tchau. Mas não, falou, vamos adiar isso até que a defesa dele se pronuncie e a gente vê quando vai pôr na pauta. Só que junto com a aceitação ou não da denúncia, vamos falar aqui, vai ser 10-1 para aceitar a denúncia. Junto com a aceitação ou não da denúncia, iam votar se ele continuar preso ou se ele ia pôr uma tornozeleira. E o Alexandre de Moraes falou, eu sou o relator do caso, relator é quem faz o relatório e é o primeiro a votar. E é quem pode trazer o caso a plenário ou não, é o relator quem escolhe. Assim como nos casos da Lava Jato lá na segunda turma, o relator é sempre o Fachin, em uma coisa ou outra o relator pode ser outro, é sempre sorteado. Tá. O Alexandre de Moraes falou, esse caso não está para votação hoje. E o Marco Aurélio de Mello falou, não, mas eu quero votar. Fux, põe aí para votar. Aí o Alexandre de Moraes chegou a falar, essa parte não estava no vídeo, mas tem um vídeo, ele bravo, muito bravo, falou, isso é um desrespeito ao relator. É um desrespeito, você tá querendo o quê? E ele falou assim, essa parte estava no vídeo, mas ele falou, se for assim, eu trago aqui uma pilha de processos nos quais eu quero me manifestar, nos quais eu não sou relator, aí vamos obrigar o pessoal a votar? Não é assim que funciona. Funciona o seguinte, o relator põe para votar e a gente vota, é isso, não pode você escolher quando quer, sempre foi assim. Aí o Marco Aurélio de Mello deu piti, falou em 43 anos, eu nunca desrespeitei o relator. Aí o Fux falou, gente, vamos fazer como sempre foi, a matéria não tá aqui, vamos prosseguir. Aí ele falou, você é um autoritário e tudo mais, tá. Bate-boca, ainda falou do Augusto Aras, ele ficou bravo porque o Augusto Aras derrubou um copo. Ele derrubou um copo, Augusto Aras. É isso que aconteceu. Dá pra ver no vídeo, quem quiser vai lá na TV Justiça, não perca tempo, mas tá lá. Ele derrubou um copo, fez assim. Aí o Marco Aurélio de Mello deu piti. Ele tá gesticulando aqui enquanto eu tô falando, fui interrompido. O cara derrubou um copo, vai fazer o quê? Ele tem que ficar parado na frente da câmera? Então, por quê? Porque o Marco Aurélio de Mello deu piti. Ele deu piti por quê? Porque o Lula vai ser candidato. O mesmo piti que o Bolsonaro deu 1 hora atrás na live. Por quê? O Marco Aurélio de Mello, eu vou dar alguns fatos aqui. O Marco Aurélio de Mello, até liguei aqui sem querer. Primeira coisa, o Marco Aurélio de Mello falou que o Lula vai perder de 6-5 no plenário do STF, se for a plenário do STF, o julgamento das ações do Fachin. O Fachin, ele acabou com todas as ações que tinham contra o Lula e ele se tornou elegível, é por isso que o Brasil voltou a sorrir, né? E voltou a sonhar. Aí o Marco Aurélio de Mello falou que isso é uma bomba atômica, que isso é extremismo, que o Moro é herói nacional. Ele falou que o Moro é herói nacional, mas calma, ele não é lavajatista não, ele é bolsonarista, ele quer tirar o Lula, se precisar exaltar o Moro, ele exalta. Aí ele falou, isso lá no plenário do STF, se for a plenário, vai ser 6-5. Já adiantou para ele o resultado do julgamento. Só que tem um problema, o Marco Aurélio de Mello é péssimo. Pensa alguém que é ruim de fazer previsão. Por quê? Eu vou dar um exemplo. Em maio de 2020, votaram, no ano passado, votaram se o inquérito da fake news tinha que continuar ou não, se esse inquérito era legal ou não. Tá? O inquérito foi aberto de ofício pelo STF. A votação foi um sonoro 10-1. O único que votou a favor do bolsonarismo, porque a gente sabe que esse inquérito chegou nas entranhas do gabinete do ódio bolsonarista, o único que votou com o Bolsonaro foi o Marco Aurélio de Mello. Sabia disso? 10-1. Tá. Aí, lembra quando o Dias Toffoli, ele parou as investigações do caso Flávio Bolsonaro, lembra? As investigações com base em relatórios do COAF. Lembra disso? O Dias Toffoli, eu quero chamar ele de Alexandre Toffoli, o Dias Toffoli, ele paralisou e ficou 5 meses paralisada a investigação do Flávio Bolsonaro por conta disso. E aí, ele colocou para votar. Quando ele colocou para votar, o Dias Toffoli, a tese dele, que foi a que fez ele conceder liminar para vários investigados do COAF,
e paralisar a investigação, a tese dele foi derrotada. O Alexandre de Moraes votou, foi o primeiro a votar contra abrir divergência, é o nome? Falou, tá, 1-0 para o Alexandre de Moraes, 2, 3, 4, 5, 6. No final, a votação terminou 9-1. O único que votou a favor do Flávio Bolsonaro, adivinha? Foi o Marco Aurélio de Mello. Mas e o Dias Toffoli? O Dias Toffoli mudou o voto. A humilhação foi tanta que o Dias Toffoli, até ele mudou o voto. Só ficou o Marco Aurélio de Mello do lado bolsonarista. Aí você fala, esse cara é bolsonarista ou ele não é? Aí você fica, opa, peraí, mas tem mais exemplo. Teve um traficante aí que o Marco Aurélio de Mello soltou. Depois ele falou, não, porque tinha que soltar mesmo, porque tá na nova lei, papapá. 10-1. De novo, perdeu de 10-1. Então, não dá muito para confiar nas previsões do senhor Marco Aurélio de Mello, porque toda vez ele leva uma surra, e essa do Daniel Silveira, ele ia levar um sonoro 10-1. Ele só votou a favor da prisão do Daniel Silveira 23 dias atrás, quando o STF inteiro votou 11-0, porque ia pegar muito mal. É capaz dos outros ministros falarem, ô Senado, aprova o impeachment desse cara, que esse cara não dá mais. Se aposenta logo. Chegou num nível em que o ministro indicado pelo Bolsonaro, Cássio Nunes, é 100 vezes menos bolsonarista do que o Marco Aurélio de Mello. E ele deu piti, ele quer que o Lula não seja candidato, e olha, as contas dele estão completamente erradas, e é por isso que ele está brigando. E o Bolsonaro hoje também deu piti na live. Bolsonaro, ele falou, vamos mudar aqui a postura do governo. Quais foram as mudanças da postura do governo Bolsonaro? Ele assinou ontem a lei de que estados e municípios, e que permite até o governo federal comprar as vacinas da Pfizer, da Janssen e algumas outras, e empresas também, claro, empresas para os amigos dele lucrarem. E essa assinatura seria na semana que vem, ou seja, o Bolsonaro ele ia atrasar em uma semana a vacinação do país inteiro e a compra de vacinas, porque ele queria fazer uma cerimônia. Ontem, depois do discurso do Lula, em 1 hora ele organizou uma cerimônia e fez lá e assinou. Só para você ver, o Lula salvou uma semana. Eu não sei quando você vai se vacinar, mas vai ser uma semana antes graças ao Lula. Já pode agradecer o Lula, obrigado. Agora, tem mais. O Bolsonaro, ele falava contra a vacina e ele falava que a economia está melhorando, a gente não precisa de vacina, a vacina vai comprar na casa da sua mãe, vacina vira jacaré, eu não vou tomar vacina, a mãe dele toma, mas ele falou que não ia tomar, mas colocou sigilo no cartão de vacinação dele. Foi só o Lula falar de vacina e tudo mais, Bolsonaro começou a usar máscara, Bolsonaro falou da vacina. A gente tá falando isso aqui nesses dias, só que tem uma coisa que ninguém percebeu. Se o Bolsonaro mudou tanto, alguém que era contra a vacina e contra a máscara começou a falar a favor da vacina, colocar a vacina como prioridade, usar máscara, aí você tem duas hipóteses. A primeira é que a estratégia do governo Bolsonaro era uma estratégia realmente assassina. E ele sabia que isso ia matar mais gente, ele sabia que a economia ia se ferrar, que ele ia acabar com a economia porque ia morrer muita gente, ia precisar fazer o lockdown. E essa era a estratégia dele. Por quê? Porque tendo lockdown, a economia dilacerada, ele pode aprovar o auxílio, tá para ser aprovado agora com a PEC emergencial, que vai ferrar o país, mas vai dar um auxílio que é praticamente uma esmola de menos de R$300, e aí o que acontece? Muita gente depende do auxílio, ele fala aquele que está pagando e a popularidade dele sobe. Esse era o plano dele. Só que com o Lula voltando, a economia tem que voltar, porque não adianta pagar auxílio, o pessoal pobre começa a se comparar. Peraí, tô vivendo aqui de R$300 do Bolsonaro, o mundo inteiro se vacinando, só o Brasil que não, e o Lula aqui falando que ia me dar a vacina. Eu não quero R$300, eu quero a vacina. É essa a conta que o Bolsonaro começou a fazer, que ele falou, opa, peraí, vou ter que vacinar as pessoas. Então, duas hipóteses. A primeira, ele sabia que ele ia matar gente e ele fez deliberadamente, é um crime doloso e aí ele pode ser julgado e condenado depois por isso. Ou a segunda, que é assim, ele simplesmente copia tudo que o Lula faz, não importa o que o Lula fale. Porque ele era completamente contra. Para você mudar de completamente contra para totalmente a favor da vacina, ou ele tá copiando o Lula, não importa. Se o Lula falar, Bolsonaro, tem que comer cocô, o Bolsonaro come. Porque ele copia o que quer que o Lula fale, não importa o quanta repulsa ele tenha pelo que o Lula fala, ou ele simplesmente mudou 100%, deu uma guinada completa, porque ele sabia que estava matando e que o que o Lula está falando é o que faz voltar a economia. E agora, como eu falei ontem, a água bateu no bumbum, ele fez assim, falou, opa, tenho que trabalhar. Olha só como é que tá a coisa do Bolsonaro, e hoje na live ele estava atacado, ele leu uma carta de suicídio, chamou o Lula de jumento, falou que tem que dar cloroquina, que cloroquina o que não mata engorda, só que a cloroquina mata, esse é o problema, ela mata. Falou da ivermectina, da azitromicina, do Anitta, aquele outro remédio, falou que não tem que ter lockdown, que os governadores vão tirar sua liberdade, atacou todo mundo. Que bom, mas olha, que bom, eu esperava que o Bolsonaro ia demorar uns 2, 3 dias para começar a fazer
não vou falar, para começar a fazer besteira. Não, ele fez no dia seguinte, um dia depois do discurso do Lula. Sabe o que acontece? Toda a classe política vê isso, os governadores, atacou o governador do Rio Grande do Sul, do Mato Grosso, de não sei onde. Eles vêm e falam assim, pô, peraí. De um lado tem o Lula falando que vai conversar com todo mundo, e do outro tem um cara aqui me atacando sem motivo. Olha, o Bolsonaro está entregando numa bandeja a presidência para o Lula em 2022, assim, a tal da frente ampla que queriam fazer sem o PT, no fim vai todo mundo se unir em volta do Lula e falar, olha, estamos aqui contigo, Lula, para o que der e vier contra o Bolsonaro. Olha onde o Bolsonaro está se metendo, tá ótimo de assistir. E aqui a gente ajuda, ó, vou mostrar aqui o carro de som que rodou ontem contra o Bolsonaro denunciando, olha só. Bolsonaro, como seu filho conseguiu comprar uma mansão de 6 milhões de reais? São quase 2 mil mortos por dia. E Bolsonaro se recusou a comprar as vacinas que salvariam a economia e milhares de vidas. Deus é vida. Bolsonaro cheira a morte. Enquanto alguns países já vacinaram quase toda a população e estão voltando ao normal, o Brasil está um caos e não temos nem vacina e nem sequer seringas. E por que só no governo Bolsonaro é que as empresas estão fechando? Ford, Mercedes, Audi, Sony e várias outras já foram embora. Bolsonaro prometeu emprego e entregou desemprego. Só no governo Bolsonaro é que os preços da carne, arroz, feijão aumentaram tanto. Desemprego recorde, inflação recorde, gasolina e gás de cozinha caríssimos. Só o impeachment de Bolsonaro e eleições diretas para nos salvar desse caos. Assista Plantão Brasil no YouTube. Tá aí. Gostou? Curte, compartilha, se inscreve no canal aí embaixo do vídeo, seja membro, ou no primeiro comentário tem Pix, PicPay, e também no primeiro comentário eu vou deixar o link dos grupos de WhatsApp do Plantão Brasil. Entre no nosso grupo. Vamos pra cima deles. Falou!